tudo bem? Vamos começar aqui o nosso programa com a sua presença, você aí do outro lado e nós aqui, mas juntinhos, pertinhos. Não importa onde você estiver, a comunicação acontece e que seja uma comunicação saudável para mim e para você aí do outro lado também. Essa é a nossa vontade de que façamos um programa bem gostoso, falando de temas que possam ajudar a você e a sua família. No programa de hoje nós vamos falar sobre transtornos do desejo. Muita gente nos escreve e algumas delas contam do seu desejo de fazer sexo todos os dias. Outros dizem assim, não tenho a menor vontade de fazer sexo, meu marido está incomodado com isso porque eu não tenho a menor vontade. A maior parte são as mulheres que escrevem para nós dizendo isso. Mas também tem mulheres dizendo que o marido não está interessado de jeito nenhum. Diz que está cansado, com dor de cabeça e que já foi ao médico. Outros não querem ir saber de tratamento, não querem buscar entender o que está acontecendo com o próprio corpo e aí criam-se algumas situações bem difíceis. Mas nós vamos falar sobre isso hoje aqui. Quem sabe você consiga aprender um pouco mais e com um start, quem sabe, ir em busca de uma ajuda para você, para o seu casamento. Para conversar aqui com a gente hoje, o professor Walter de Oliveira. Bem-vindo. Olá, Darleide. Tudo bem? Tudo bem. Transtornos do desejo. O que dizer sobre isso? Por que uns gostam tanto, outros gostam menos? Aborde essa questão pra gente. Transtorno do desejo realmente é algo que acomete muitos casais. Só que uma coisa que a gente tem que entender é que muitas vezes no processo de desenvolvimento da sexualidade, isso já começa desde muito cedo. Desde a adolescência ou até às vezes aparecendo situações até um pouco antes. Porém, com o casamento isso toma uma complexidade maior e a grande característica é exatamente o que você descreveu. Um marido que não tem desejo, que não consegue manter uma rotina e uma frequência sexual para ter uma vida satisfatória com a esposa, ou o contrário, como você também disse, as esposas muitas vezes acabam falando várias coisas, né? Eu estou cansado, eu não estou com vontade, eu estou com dor de cabeça, né? E o marido acaba às vezes ficando irritado, nervoso, mas também temos o outro lado, que muitas vezes, eu tenho vários exemplos que daqui a pouco a gente vai falar de maridos que querem fazer sexo com a esposa o tempo todo, ou até mesmo esposas que não conseguem ficar muito tempo sem sexo e às vezes o marido não consegue corresponder. Então essa é a característica principal. Bom, para isso nós temos que entender como é que funciona o processo de resposta sexual do nosso organismo. Nós temos etapas, nós temos algumas sequências importantes. A primeira, é claro, sempre começa no plano assim, da vontade, digamos assim. É um campo mental, o campo onde você começa a pensar, sentir, ter vontade de ter sexo ou contato sexual com a companheira ou com o companheiro. Então, o transtorno do desejo, muitas vezes, ele entra exatamente nesse processo. Porque a partir disso já seria o processo de excitação. Mas, veja, ele já vai ter comprometido o processo de excitação porque ele já não tem o primeiro passo adequado. Não há o desejo. Quais fatores principais? Nós podemos ter até fatores hormonais que interferem na questão da produção do desejo. No caso dos homens, especialmente a testosterona, o hormônio principal, os testículos não produzindo adequadamente. No caso, a mulher também, os hormônios femininos, que conseguem produzir a vontade, o desejo. Então, pode ser uma questão hormonal, pode ser uma questão comportamental, de aprendizagem de valores, de construção de valores, onde aí a gente vê, por exemplo, nós ainda vivemos numa sociedade onde as mulheres, elas têm uma educação sexual mais restrita, mais oprimida, não pode isso, não pode aquilo, tem muitas regras voltadas para a mulher. E ainda temos uma educação sexual mais liberal para o homem, desde coisinhas simples, a criancinha, o menininho, ele pode fazer xixi em qualquer lugar. A menininha não. Não pode. Então, isso mostra uma diferença muito grande. Quando a mulher tem a condição de amadurecer, vivenciar e praticar a sua sexualidade na vida adulta, todo aquele conjunto de normas e valores que ela construiu ao longo da infância e tudo mais, vai restringindo e aí ela vai colocando sexo é errado, sexo é ruim, sexo é feio, sexo é pecado. E vai travando.
né? E muitas vezes isso causa grandes problemas na vida conjugal. Você citou dentro dessa explicação, então vamos retomar justamente o aspecto que mais chega aqui para a gente como queixa de homens e mulheres. É justamente homens normalmente querem mais sexo, mulher querem menos sexo, só que também temos observado um pouco de equilíbrio nessa situação. Tem muito homem que também está sofrendo do transtorno de desejo, no que significa querer menos. Seria o hipo... Sim, transtorno do desejo hipoativo. Hipoativo. Exatamente. E então eu queria que você abordasse essa queixa, já que é a mais frequente. Então, a questão da frequência, ela é bastante relativa, Darleide. Por quê? Veja que a mulher, ela tem uma rotina de vida que faz com que ela vá mais ao médico. Geralmente, ela vai ter um ginecologista que a acompanha, né? Então, ela consegue falar mais para esse ginecologista ou para um médico da sua confiança sobre as suas questões de sexualidade. O homem, dificilmente, o homem ele só vai, digamos assim, num urologista quando alguma coisa muito séria está acontecendo. Não é um médico que o acompanha como o ginecologista acompanha a vida da mulher. Mas os homens também padecem de transtorno do desejo hipoativo com grande frequência, E hoje em dia a questão do estresse, a questão do desgaste físico e consequentemente do desgaste emocional intensifica isso. Então na minha prática eu não vejo que as mulheres têm assim um índice extremamente elevado com relação aos homens. Porque já para um psicólogo, ainda mais um psicólogo homem, eles falam. Às vezes alguns, o que assim, é puro preconceito, mas às vezes tem um certo receio de falar para a psicóloga mulher. Né? Preconceito, coisa de homem, né? Que às vezes fica... Mas para um psicólogo homem eles falam. Né? Então ele fala, eu não tenho vontade, eu não estou afim, eu já não consigo, minha esposa está insatisfeita. Não me passa pela cabeça o sexo. E esse é um ponto importante. Não passa pela cabeça. É diferente de quando, eu tenho vontade, mas eu não consigo. Não me passa pela cabeça. Então, o homem também padece, tanto quanto a esposa, do transtorno de desejo sexual hipoativo. Só que ele se manifesta menos, né? Por conta de tudo que você já explicou para a gente. Acaba sofrendo sozinho. Sim. Né? Acaba sofrendo Não, sofre sozinho não. A outra sofre A esposa também. sofre. A esposa sofre. E às vezes sofre. Exatamente. Né? E aí, o que faz? O que o psicológo orienta? O que o sexólogo vai falar para esse indivíduo? Bom, o primeiro passo, né, isso é meio geral até para outros transtornos de campo psicológico, nós temos que investigar fatores orgânicos. Então, a pessoa está passando por um transtorno do desejo hipoativo, então nós temos que investigar há quanto tempo isso vem acontecendo. Tá? É algo circunstancial? Nos últimos meses. Então, peraí, alguma coisa aconteceu nos últimos meses? Às vezes é uma situação circunstancial. Não, isso sempre aconteceu. Aí fica complicado. E às vezes a gente vai investigando e a gente percebe o seguinte, mesmo quando eu era solteiro, eu não tinha assim tanto interesse em procurar namoradinhas ou me interessar pelas meninas, eu não tinha aquele impulso, você percebe que é diferente de repente de um padrão que a gente ainda mais tem na adolescência, onde os hormônios estão ali à flor da pele, né? E é meio que natural que pelo menos o menino olhe para a menina olhe para o menino, aquela coisa, né, da vontade, passa pela cabeça um namoro, passa pela cabeça uma série de coisas, e de repente para aquele jovenzinho não. Para aquele garoto, para aquela garota, isso não passa tanto pela cabeça. E aí você vai descobrir isso na investigação, isso acontecia com aquele indivíduo ou não. Exatamente. Ok. Aí descartando essa possibilidade de ser algo hormonal, alguma coisa do tipo. Encaminhamos para um médico, que possivelmente vai fazer uma avaliação, né? Desde hormônios da própria estrutura, um hormônio masculino, ver outras condições, de questões de tireoide, diabetes, tudo. Vai investigar tudo que tem que investigar. Eliminamos isso, ótimo. Então, aí a gente vai trabalhar na questão realmente comportamental, na questão psicológica. Só que muitas vezes está ali a resposta. Quando recebe os exames, é possível estar ali as respostas. Muitas vezes é possível. Né? Não estando, se for esse o caso, vai encaminhar para o tratamento devido. Exatamente. Não sendo isso, se for então uma questão emocional psicológica, é o segundo passo. Sim. Muitas vezes tive pacientes em que na avaliação médica, o médico percebeu que aquele garoto, aquele adolescente ou aquela menina
estava muito aquém do desenvolvimento hormonal para aquela idade. Né? Às vezes um garoto de 15, 16, 17 anos com desenvolvimento hormonal de 11, 12 anos. Uau! E se essa disparidade continuar, veja ele com 20 anos, com desenvolvimento hormonal de 13, 14, quando ele se casa, independente da idade, e vai poder vivenciar a sua sexualidade, isso vai causar um problema. Ok, estamos aqui falando sobre os transtornos do desejo, hipoativo ou pode ser também hiperativo, mas nesse momento nós estávamos falando no caso daqueles que queixam-se de não ter vontade de fazer sexo. Então, duas coisas básicas por enquanto. Primeira coisa, precisa ser encaminhado ao médico, procurar um médico, fazer os exames devidos para saber como está a resposta do seu organismo, o que está acontecendo, quais são as deficiências. Tem que, então, investigar todas essas causas. Não tendo uma causa física, parte-se então para descobrir o que está acontecendo aqui, ó. Mas nós vamos para o nosso intervalo, é rápido, para nós voltarmos aqui conversando ainda sobre transtornos do desejo. Porque você sabe que aqui no Sem Tabus a gente fala de sexo e sexualidade sem medo e sem vergonha. Porque afinal de contas entendemos a sexualidade como um todo, sendo um presente de Deus para nós. Até já!